Olá, senhoritas, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que assistam esse vídeo. Hoje, para a aula referente ao dia 19 de março, para o curso de Química, primeiro ano, a disciplina de Física Geral 1, tanto a turma A como a B, farei esse vídeo explicativo, relembrando-lhes o que tínhamos visto no nosso primeiro dia de aula e a continuação associado ao dia de hoje se estivéssemos presenciais. Mais uma vez me apresento, meu nome é Davi Velasco Villamizar, sou professor colaborador de Física, pertencente ao Colegiado de Matemática. Especificamente durante esse período de afastamento, lhes agradeço bastante se fazem contato direto através do meu e-mail, mediante a aula do Google Class, mediante a aula do Moodle. E o dia de hoje lhes mencionarei que a física é mais que o que mostra-se nessa imagem. Não é simplesmente tentar puxar uma caixa, ver o movimento de queda de uma maçã, o voo de um avião de papel, ou o movimento, por exemplo, se enxerga aqui o mouse de uma rodana, um objeto subindo e outro descendo, mas esse que está descendo tem uma mola e poderia oscilar essa mola. E quando voltemos às nossas aulas, de fato lhes mostrarei que não serei esse professor de física que está com uma régua na mão tentando lhes memorizar, impondo a memorização das leis, por exemplo, expressões físicas sem argumentos por trás, mas sim o mais importante por mim, que não serei essa classe de pessoa, é tentar analisar o raciocínio que existe por cada uma dessas expressões e compreender os fundamentos que levam essas expressões a existirem. A disciplina compõe-se primeiramente pela unidade de medidas e de grandezas físicas, como por exemplo a distância, o afastamento entre dois pontos, mede-se, mas qual é a unidade mínima ou qual é a unidade essencial para fornecer essa informação. Em física define-se o comprimento e a sua unidade sendo o metro. Então, tem metros no nosso dia a dia, embora as distâncias grandes, usamos algumas múltiplas unidades que abrangem já essas informações. Daqui a pouco eu farei entender. O tempo também, então, mensurar a diferença entre um instante a outro. Qual será o tempo? Como se fornece o tempo em física? Se bem no nosso dia a dia dizemos horas, dizemos minutos, dizemos dias. Alguém faz aniversário, mas daqui a um ano volta a fazer o aniversário. Esperemos que no próximo mês o país e o mundo esteja normalizado frente a essa pandemia. Mas nessa situação em física, o tempo, a unidade básica e essencial, é o segundo. E podendo ser mensurada por um cronômetro. A outra importante é a massa, cuja unidade essencial é a quilograma. Então a massa quantifica os objetos, uma propriedade que tem, mas essa propriedade não é intrínseca, essa propriedade dependerá de quão voluminoso é o próprio objeto ou quão pequeno poderia ser o mesmo objeto. Mas a massa tem outra definição também importante, embora no Sistema Internacional de Unidades a massa define-se sendo a quilograma. Outra que poderíamos ver, mas está mais associada ao curso de Física 2, que será visto no próximo ano, é a corrente elétrica, que dirá o quantos portadores de carga, que nesse caso são os elétrons, carga negativa, fluem ao longo de um fio elétrico. E esse dispositivo amarelo, que tem uma chave que você pode mudar a sua orientação para medir voltagem em casa, se é da tomada de 110 220, também serve para medir a corrente elétrica e a resistência elétrica, podendo ser usado para determinar a resistência a ser comprada em chuveiro. Mas o importante é analisar a corrente elétrica. Quantos portadores de carga elétrica, nesse caso os elétrons, circundam ou fluem por esse fio elétrico. E dependendo dessa informação, a fiação em casa deveria ser diferente para um equipamento que consuma bastante corrente elétrica, como por exemplo o chuveiro elétrico, que necessita uma fiação com a bitola bastante grossa, ou simplesmente o cabo que se usa para ligar o ventilador, que é um fio elétrico fino, mas sabe-se que o ventilador não tem um consumo gigante, não chupa tantos elétrons por segundo, ou seja, não necessita de uma altíssima corrente elétrica
para seu bom funcionamento. Outra unidade importante é determinar a temperatura. Mas de fato a temperatura é algo, as nossas sensações, algo ambíguo. Às vezes no nosso dia a dia alguém que esteja no inverno poderia passar calor e alguém no verão poderia sentir frio. São sensações qualificativas, ou são atribuições que uma pessoa poderia lhe fornecer a outra, mas como poder determinar quão quente está um determinado objeto sem que haja discrepâncias entre pessoas de diferentes localidades do mundo? A resposta é mediante uma escala termométrica, e nesse caso a escala mais fundamental existente, associada com os gases ideais, e nesse curso posteriormente veremos de onde vem essa escala Kelvin, é a temperatura expressa em Kelvin. E essa imagem mostra um termômetro que usamos para medir a temperatura corporal. Se alguém tem febre, tem uma temperatura de 42 graus, tem que sair correndo para o posto de saúde, mas uma temperatura inferior a 30 graus já está morrendo de frio e demais, visto que a nossa temperatura corporal média é de 36 a 37 graus centígrados. Então esse termômetro está calibrado justamente para mostrar e registrar, mensurar a temperatura corporal na escala Celsius. Mas há uma forma de transformar essa informação na escala Kelvin. Essa daqui é outra unidade importante, usa-se para medir a intensidade luminosa e chama-se candela. No português a palavra candela não existe, mas a palavra vem do latim e significa fogo. E o fogo brilha, e quão brilhante são os objetos que hoje em dia temos no nosso alcance, nas nossas mãos. Como poder quantificar quão brilhante seria o data show, quão brilhante seria a tela do computador, a tela do celular, sabendo que a tecnologia tem aumentado a grandes passos nos últimos anos e que a imagem que um celular poderia criar e iluminar há uns 5 anos não é a mesma, com a mesma intensidade hoje em dia, que a tela brilha demais, mas como poder dizer a uma pessoa que essa tela é mais brilhante que outra? Como poder quantificar essa informação? E para isso usa-se esse dispositivo que simplesmente mesura a intensidade luminosa, expressando-a em candela. Mas, por fins práticos e engenharias, a palavra candela ou a unidade candela quase não se usa. Usa-se outra muito similar, mas que tem a mesma finalidade, que chama-se lumens. Então, alguém poderia comprar uma televisão e dizer que essa televisão tem tantos lumens de intensidade. Por exemplo, o data show comum das nossas aulas tem uma intensidade luminosa de 2.500 lumens. Não é muito, mas tem outros que são de 3.200 e já marca a diferença tanto em brilho como em custo. Uma última unidade essencial em física é a quantificação da matéria. É o que se conhece como uma mole. E para expressar a quantidade de elementos que em conjunto constituem um pacote de matéria, é um número bastante grande desses elementos, podendo ser átomos, moléculas ou elétrons, mas esse número é uma constante universal, é o que se chama como o número de Avogadro, 6,02 potência a 23, ou vezes 10 a potência 23, um número extremadamente grande. Mas eu estaria dizendo que esse conjunto de átomos de hidrogênio muito grande coletivamente tem e compõe uma determinada quantidade de matéria. Em conclusão, essas 7 unidades que temos visto os dias de hoje nessa apresentação, nessa transparência, compõem um conjunto das unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, e com base a essas unidades, todas as informações em física poderão ser expressas mediante uma combinação dessas, como por exemplo, vejamos nessa imagem, tem a quilograma, os metros, segundo, mols, ampere, Kelvin, candela. Mas, por exemplo, com metros poderia expressar o volume de um objeto, que calcula-se como a multiplicação da sua largura, o seu comprimento, da sua altura, se é um paralelepípedo regular. O cálculo de uma área em metros quadrados, que é largura vezes comprimento, se alguém compra um terreno para construir uma casa, a razão entre comprimento por tempo, nesse caso é metros por segundo, a velocidade a qual se desloca um objeto. E também poderia ser dito que com quilogramas e tendo a noção de aceleração, expressa-se aqui na parte superior
força e por que se chama newtons as forças. Posteriormente nessa disciplina veremos que em honra a Isaac Newton denomina-se ou denota-se essa unidade, mas poderia levar a mesma informação a expressar a intensidade da pressão, o Pascal, quanto vale. E sabemos que o Pascal é pressão, mas no nosso dia a dia tem outras unidades de pressão, que em G vai para o posto de combustível, encher os pneumáticos dos carros. Tem PSI e marca 3335 e PSI é do inglês, que significa libras por polegada quadrada. Mas tem outras em conjunto, como por exemplo a potência dissipada de um objeto gerada, a energia que poderia criar um determinado evento físico. E vamos ver o outro tópico a seguir nessa disciplina é o movimento. Claro está que nessa imagem registra-se movimento. Sabemos que as luzes e as lâmpadas não são desse formato. Os trilhos do trem aparecem um pouco confuso a visão. Mas poderia-se determinar quão rápido iria esse vagão com base a essa imagem que está aí registrada? A resposta é sim, mas infelizmente não podemos respondê-la por completo. Se sabe que está em movimento, quão rápido está, não se sabe, pois falta saber uma informação associada ao tempo de obturação dessa imagem. Quantos milissegundos ou qual é a fração de um segundo que o obturador da câmera esteve aberto para registrar essa imagem. Isso explica porque quando tira-se fotos com o celular de noite, há que deixar a mão bem fixa, do contrário a imagem fica igual que essa que estamos vendo, mas do dia, quando há uma boa iluminação, o obturador da câmera, que é basicamente o tempo que dura o sensor captando a luz, é menor, e visto que o ambiente está super iluminado, tem menor tempo, pelo menos o movimento não se registra, mas sim fica a imagem muito boa e bem estática. E posteriormente veremos o movimento bidimensional, e nesse caso uma menina se balançando. Aí lhes faço a pergunta: qual é o ponto ao longo dessa trajetória que mais emoção faz sentir a essa pessoa que está se divertindo na pracinha ou no parquinho? Em física poderíamos quantificar aquilo que uma pessoa poderia qualificar. Vamos ver se me faço entender. Não é dizer o ponto de embaixo ou o ponto superior. Então, qualifica o ponto superior. Sabemos por nossa experiência que o ponto superior dá uma sensação de ingravidez, é uma sensação que quase voa, uma sensação em que a comida sente-se no estômago e parece que estamos voando, mas fisicamente se poderia quantificar o que realmente está se sentindo nesses dois pontos, da máxima altura, tanto a direita como a esquerda, e por que esses dois pontos nos geram tanta emoção, e a emoção que é, na verdade, a ser repetida, e não simplesmente num parquinho de uma praça para crianças. Poderiam ser os jogos mecânicos, onde tem a montanha-russa e outros por aí, que são bem similares. O movimento bidimensional, teremos que caracterizá-lo. Para aquilo necessitaremos uma ferramenta matemática que chama-se vetores. Talvez seja uma noção completamente nova, mas um vetor representa-se como sendo uma seta e abrange duas informações nessa representação. Tem uma magnitude e tem uma direção, ou tem um módulo e tem uma direção. Um ótimo exemplo de um vetor é a velocidade. Nesse caso, poderíamos dizer que um vetor o vetor velocidade tem uma determinada rapidez, quão rápido se desloca algum objeto, quão rápido viaja uma massa de ar frio que vem do Polo Sul, e a direção diz que vem do Polo Sul e não uma massa de ar que vem do Equador, que justamente nessa cidade marca a diferença entre um dia frio e um dia quente, por exemplo. Um vetor não se limita a simplesmente caracterizar movimentos bidimensionais. Poderia ser usado para posicionar ou descrever a posição de um objeto nas três dimensões. Dizer que é o ventilador da sala, ou dizer que a luz que está na sala com relação a esse canto interno da sala tem tantos metros nessa direção, tantos metros nessa outra direção, tantos metros na altura. Esse objeto está localizado, e essa localização, essa posição poderia ser representada por esse vetor
justamente em relação a esse canto interno dessa sala. Como poder descrever a velocidade quando joga-se basquete, da bola de basquete? Quando se joga basquete, o lançamento da bola, arremessa-se a bola, não é justamente na direção, em linha reta, que se faz o lançamento. Tem que ser com uma curva, inicialmente para cima, mas o lançamento se realiza com uma velocidade cuja rapidez não é em direção paralela ou horizontal. De fato, não se faria a marcação no aro, mas se tem que ser com uma determinada direção com relação ao horizonte, tantos graus para cima foi realizado o lançamento, e poder registrar ao longo do tempo que existirá alguma altura máxima, tal que a bola suspende-se, levita ou fica em repouso na direção vertical, continua se deslocando horizontalmente e posteriormente cairá e se incrustará, por exemplo, no chão. E com que velocidade, com essa intensidade, quanto maior seja o vetor velocidade, maior será a sua rapidez. Também poderia ser levado em consideração um movimento repetitivo, tirando uma foto com uma longa exposição e usando uma luz estroboscópica, uma luz de pisca-pisca, mas com uma sequência periódica. Nesse caso poderia ser uma décima de segundo, e cada décima de segundo tem um flash associado àquilo. Registra-se na mesma foto a velocidade dessa bola que ricocheteia várias vezes, e vendo que, por exemplo, na parte final, quando finaliza suas ricocheteadas, a velocidade é bem menor, pois no mesmo lapso entre cada piscada, quase que é uma superposição dessas bolas. De onde vem essa imagem? Basicamente, tirar uma foto ao longo de 3 segundos de exposição e usar uma luz, se você consegue ver no vídeo, como essa, na qual pisca e pisca várias vezes. Posteriormente veremos na disciplina a origem do movimento, o que se conhece como a dinâmica, de onde vem o movimento. Por exemplo, quando estamos dentro de um ônibus e o motorista acelera e engata a primeira marcha, as pessoas automaticamente recuam para a parte de trás. Mas por quê? Será que os bancos de trás trazem as pessoas para se sentarem? Ou na parte traseira do ônibus ficam todos mais confortáveis? Ou algo tem o ônibus? Não. A resposta mais física e sensata está associada com o movimento, e nesse caso a inércia, que posteriormente lhes explicarei em detalhe o que significa essa noção. Mas também nos levará à primeira lei de Newton. Então é o que se conhece como a força tem uma relação direta entre a aceleração que experimenta um objeto e diretamente associada com a massa. Então, quanto maior seja a massa em um objeto, aplicando sempre a mesma força, a aceleração ver-se variada em relação a essa massa. Por exemplo, tentem imaginar vocês indo na bicicleta, a massa de vocês, e tentando acelerar quando o semáforo fica em verde. E se, em outra situação, alguém leva na sua garupa uma pessoa com uma massa equivalente a quem vai dirigindo a bicicleta, tenta acelerar, aplica a mesma força. A aceleração não é a mesma, demora mais tempo em mudar a sua velocidade, mas tem uma relação que se pode expressar, e justamente é essa a segunda lei de Newton. A terceira lei do movimento, a terceira lei que explica a origem do movimento, é o que se conhece como a lei da ação e reação. Então, cada vez que se age, se interage com o objeto, se tenta puxar ou empurrar um objeto, há um contato, e esse contato se caracteriza a reação do contato. Quanto mais força essa pessoa bate essa pedra, e dado que a pedra é rígida e bastante sólida, mais força sentirá o seu pé, e portanto se bate com uma força super forte e muito intensa, uma força muito intensa, poderia quebrar os seus ossos dos dedos dos pés, ou o próprio pé. Então, é a reação à própria ação que usamos no nosso dia a dia, como por exemplo para caminhar, é um ótimo exemplo. Mas essas explicações das 3 leis de Newton aparentemente não têm relação nenhuma com o nosso dia a dia. Reparemos nessa imagem, que é uma mola que se alonga em relação a essa massa que está sendo pendurada. Mas caracterizar uma mola não tem muita graça se aplicássemos isso em química, ou se aplicássemos isso em biologia, em matemática, em outras áreas do conhecimento. Mas sim,
sabemos que todas as pessoas dormem numa cama, e essa cama geralmente tem na parte interna, sua estrutura interna, molas que suportam a massa das pessoas ou da pessoa. E quanto maior seja a rigidez dessas molas, quanto maior seja a capacidade de suportar essa massa, menos deformação experimentará, e portanto será um colchão confortável, ou um colchão que será uma moleza e deforma-se muito fácil, que também nos levaria à noção de um movimento periódico, repetitivo, cíclico, onde uma mola e um objeto pendurado a essa mola registraria esse movimento de subir e descer ciclicamente, periodicamente, que vendo essa imagem não serve de muito, mas usa-se como princípio fundamental e essencial, e se consegue explicar mediante esse movimento tão simples e bonito porque os relógios antigos tinham uma mola interna na qual a pessoa tinha que passar uma chave para dar corda ao relógio, e esse movimento periódico de ir e vir internamente no relógio estava associado ao tempo do segundo. Então, tantas vezes que dava o tic-tac, tic-tac no próprio relógio, estava associado e está associado ao tempo da marcação do segundo, e portanto os relógios não tinham o ponteiro do segundo, mas sim tinham o som, registrava-se e marcava-se a hora, as horas. E a lei da ação e reação nos servirá, por exemplo, para saber que na hora de fazer uma boa tração com a superfície, exercer uma força para ir para frente, também haver uma força de reação, e nesse caso a força de reação é a força de atrito da própria superfície. Então, por mais que caminhemos sobre um chão liso, no final dos dias e dias repetitivos, o próprio chão desgastará a superfície inferior dos sapatos, a sola, mostrando justamente onde fazemos mais força de tração, mandando o sapato para trás, e dessa forma nos locomovemos para frente. A outra noção que veremos é a conservação da energia, um conceito em física fundamental, essencial e vital, que em algumas situações nos permitirá resolver problemas do nosso dia a dia muito mais fáceis. Mas a energia, por mais que exista essa frase que a energia não se cria nem se destrui, simplesmente transforma-se, há algumas manifestações da energia que temos no nosso dia a dia. Por exemplo, a energia calorífica, ou o calor, que é justamente o que acontece com esse fogo e tentar esquentar essa água. A energia potencial mecânica, que nessa situação será essa maçã pendurada que na hora de se soltar da árvore transforma-se em movimento. A energia nuclear da fusão, a energia da intensidade luminosa, a energia armazenada na bateria e a energia presente num campo magnético que poderia ser usado justamente para fins práticos do nosso dia a dia, como passar o cartão na frente da máquina do ônibus e com a sensibilidade magnética fazer a leitura de um código que está associado a uma pessoa e ver se essa pessoa tem ou não tem crédito, e dessa forma trancar a catraca. Nessa disciplina veremos principalmente uma das manifestações da energia associada ao movimento, energia potencial gravitacional e energia cinética, como poder transformá-las, e a outra que posteriormente veremos, energia potencial elástica, associada a objetos que se deformam, mas que servem para armazenar energia. Seguidamente veremos a termologia, a termodinâmica, como poder dizer, bom, hoje está frio, mas uma pessoa que vem do Nordeste, cuja temperatura dessa cidade ou das cidades são bem mais quentes que essa de cá, estando aqui no Ninho da Vitória a 18 graus, está morrendo de frio, mas para nós que estamos aqui desde há mais tempo é uma temperatura muito amena, e usamos regatas e bermudas. Para essa pessoa que vem de fora, está passando frio. Como poder quantificar a temperatura? E para isso está a termologia. Como poder mensurar a temperatura estão as diferentes escalas termométricas. Veremos o que significa a escala Kelvin, também veremos como se mede, como serve o aparelho de medida, que é o próprio termômetro, como interage com os objetos, e como poder transformar de uma escala de Fahrenheit para uma escala Celsius a relação simples existente entre ambas.
Os estados da matéria também veríamos, por exemplo, como poder transformar mediante um acréscimo de temperatura do estado sólido, líquido e gasoso da água e as diferentes mudanças de estados e como explicá-las fisicamente. Quanta energia térmica é necessária para fazer essa mudança de estado? Que no nosso dia a dia a água é vital para cozinhar e tem a pergunta, para que usar uma panela de pressão? Panela de pressão para cozinhar feijão, grãos duros, mas por quê? Porque usas uma panela de pressão, qual é o princípio físico para o funcionamento e o uso e empregar em casa uma panela de pressão? Posteriormente veremos na termodinâmica um conceito aparentemente simples, que é o que se conhece como o equilíbrio termodinâmico, e em física é conhecido como a lei zero da termodinâmica. Depois lhes explicarei por que lei zero, se todas as leis sempre começam pela primeira lei. Então, a lei zero da termodinâmica está associada ao equilíbrio entre objetos, equilíbrio térmico entre objetos, e se estão à mesma temperatura, não há um fluxo de energia térmica existente entre si, que nos levaria a, fora do equilíbrio, objetos que não estão à mesma temperatura, como por exemplo um gás aquecido, mas o ambiente externo está mais frio, um gás se expande e nessa expansão poderia movimentar esse pistão, que justamente é o princípio por trás do funcionamento de uma locomotiva a vapor, um pistão que se expande e essa expansão gera um trabalho mecânico e esse trabalho mecânico transmite-se às rodas de tração para locomover a própria máquina e deslocar os vagões que estão presos à própria máquina. E vem, por último, a segunda lei da termodinâmica, que é um fundamento físico para dizer os limitantes do funcionamento ou da eficiência de qualquer máquina térmica. E também caracterizar o sentido natural dos eventos físicos. O calor flui do objeto de maior temperatura para o objeto de mais baixa temperatura. E com base a esse princípio, poderá se caracterizar a eficiência das máquinas térmicas. Qual é a eficiência que essa máquina consegue transformar essa parcela de o calor e essa parcela que remove em trabalho útil? Uma das bibliografias essenciais que lhes deixarei, que posteriormente lhes compartilharei de fato, tanto no Google Class, que eu gostarei bastante de usar o Google Class, eu gosto bastante, acho muito prático, e no Moodle é o livro do Zierzh Zemansky. O livro do Zierzh Zemansky é uma bibliografia essencial, equivalente como a bibliografia do Holiday, que está na biblioteca da universidade, o volume 1, começando para esse primeiro semestre da disciplina, e está esse livro na parte superior, que também lhes posso compartilhar, está escrito na língua espanhola, sabe-se, ou abrindo o livro, mais de 97% da parte escrita é muito similar, é quase a mesma, uma que outra palavra muda. Se alguém deseja fazer a leitura, ficará à vontade de fazer a leitura nesse livro, mas essencialmente esses dois, de preferência esses aqui, o Holiday, para que acompanhem, e por mim acho muito mais interessante e sinto uma certa afinidade pelas explicações que o livro do Zierzh Zemansky explica certos conteúdos de física, mas usarei ambos livros, o Holiday e o Zierzh Zemansky, nas explicações. Como será a avaliação do primeiro semestre? Então, será realizada 3 atividades avaliativas, trabalhos, que computarão como 20% da disciplina, e 3 provas, que nesse caso tentaremos combinar as provas pelo Google ou pelo Moodle ou qualquer outra aplicação, e que vocês possam tirar as fotos com clareza para poder avaliá-las, e dessa forma o 80% restante são as médias das 3 provas, o 20% será composto pela média dos 3 trabalhos. Para hoje, eu explicarei a primeira noção, o primeiro tópico, medições e estimações. Por exemplo, uma boa pergunta: temos vários instrumentos de medida, temos uma balança, esquadros, réguas, balança para mensurar farinha na cozinha, relógios, trenas, xícaras, medidores de farinha, enfim. Mas como poder estimar a temperatura, como poder estimar
quão massivo sou. Se alguns de vocês já me viram no primeiro dia, qual será o meu peso? Quantos quilogramas de massa possuo? Poderão estimá-lo. Mas uma boa pergunta é estimar o tamanho da Terra. Quão grande é o nosso planeta? Então é uma pergunta muito antiga. Eratóstenes, no Alexandria, no Egito, justamente antes de Cristo, tinha essa curiosidade. E reparando exatamente em um dia muito específico do ano, na cidade de Alexandria, uma haste projetava uma sombra, mas em outra cidade, em Siena, esse mesmo dia exatamente iluminava-se até o fundo de um poço. Esse dia é conhecido como sendo o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. O dia mais longo no norte e o dia mais curto no sul. Hoje, especificamente, estamos em equinócio. 12 dias, 12 horas de iluminação e 12 horas de escuridão. Mas esse dia é bem particular. Caracteriza o início de uma estação e a conclusão de outra. Então Eratóstenes conhecia que um poço se iluminava completamente em Siena, mas que essa haste projetava uma sombra e se planteava a relação. Bom, se o planeta é uma esfera perfeita, mas essa seção de circunferência deverá ter alguma relação com o tamanho da sombra e a distância entre essas duas cidades terá uma relação com o tamanho da haste e o raio do próprio planeta, já que conhecendo o raio da esfera poderia determinar, portanto, o tamanho do próprio planeta. Tinha essa relação justamente, mas tinha que conhecer qual será a distância entre ambas cidades. Nesse momento da história conhecia-se ou especificava-se que a distância entre ambas cidades era de 5.040 estádios, sabendo por questões históricas, um estádio, não um estádio de futebol, mas um estádio equivale a 157,7 metros. E dessa forma, com essa expressão puramente geométrica e simples, com noções fáceis, conseguiu determinar a circunferência do nosso planeta, ou o tamanho do planeta, basicamente fazendo a relação se a seção dessa circunferência, que é a distância entre ambas cidades, tem uma relação com esse ângulo existente na sombra dessa haste que conseguia medi-lo. O que acontece se em vez de ter a seção tem a circunferência completa? E qual será o ângulo da circunferência completa? 2 π radianos. Portanto, determinou e mediu esse ângulo projetado, o tamanho da sombra em relação à sua haste, esse ângulo que existia para criar essa sombra. E chegava na conclusão que a circunferência medida por Eratóstenes, ou estimada por Eratóstenes, era de 39.700 km, mas hoje em dia sabemos, com medidas um pouco mais exatas, que a circunferência do planeta Terra é de 40.008 km. Ou seja, errou por muito pouco, uma diferença menos de 1%. Tentem imaginar que alguém deseja comprar um carro por R$40.008, sabendo que poderiam chorar. Para o dono do carro está muito caro, eu gostaria de algo um pouco menor, e o dono diz, não, reduzirei para R$30.700. Não é uma grande diferença, foi bem pouco, mas por esse pouco, é justamente menos de 1%, que Eratóstenes, carregado com uma haste, conhecendo os fatos trigonométricos e medindo esse ângulo, conseguiu determinar e estimar o tamanho do nosso planeta no momento em que não existia GPS e tecnologia suficiente para fazer esse cálculo e mensurar essa grande distância com relação a esse tamanho minúsculo de uma haste. O tamanho, por exemplo, nesse vídeo será o tamanho 1 metro, que está associado com 10 vezes o metro. Parar é uma pessoa, mas com uma escala, um país, um continente, é o planeta inteiro, a milhas de quilômetros.
E agora voltando ao tamanho da unidade de comprimento. Por enquanto, até o conhecido experimentalmente são os quarks, as partículas fundamentais, essenciais, que compõem a matéria visível, os prótons e os nêutrons, que por sua vez compõem o núcleo atômico, e os átomos, quando têm elétrons ligados, são uma estrutura que posteriormente veríamos. Como medir superfícies? Então, já fora desse tamanho, como medir quão grande e quão pequena é uma superfície? Não é simplesmente dizer, a minha casa é maior que a sua. Por quê? Porque é grande. Não. Como poder quantificar o tamanho da área de uma superfície? Como medir essa área? A superfície retangular especifica-se e calcula-se mediante a multiplicação do comprimento vezes a largura. Então, nesse caso, essa placa tem de comprimento 10 e de largura 10. Tem uma superfície que está em cinza mais escuro de 100 metros quadrados. Dessa forma, alguém que necessite trocar o telhado de casa poderia determinar a largura e o comprimento que tem e a sua superfície, dizer se um conjunto de telhas ou por cada dúzia de telhas você consegue abranger 1/3 de um metro quadrado, quantas telhas seriam necessárias para poder trocar o telhado inteiro e sem ter falta de telhas ou ter telhas sobrando demais, ter que comprar telhas sobrando demais. Ou, por exemplo, trocar a superfície, as lousas ou da casa. Alguém quer um chão de madeira. Qual seria, portanto, a superfície a ser substituída de cerâmica por madeira? Superfícies preenchendo o espaço plano. Então, essas figuras que estão aqui são geométricas, são repetitivas, são periódicas espacialmente, conseguem-se ver um padrão e por mais que se desloque uma determinada distância, continua sempre o mesmo padrão. Se fosse essa configuração na cozinha ou no banheiro, é muito bonita, mas alguém planteou-se há muito tempo a pergunta essencial em matemática, também física: qual deveria ser a superfície, o padrão repetitivo que possa preencher uma área com o menor perímetro, sem deixar buracos? Então não poderia ser o círculo, já que círculos com círculos deixam espaços sem preencher. Poderia ser os quadradinhos, já que o metro quadrado, por exemplo, poderia se combinar justamente com esses centímetros quadrados, esse quadradinho minúsculo. Mas quantos centímetros estão aqui? Essa é outra classe de pergunta que tentaremos responder. Justamente Papos de Alexandria, no Egito, antes de Cristo, planteou essa pergunta: qual deveria ser a superfície? E diz que deveria ser como fazem as abelhas, os favos, hexágonos. Mas por que os hexágonos? Ficou numa conjectura, algo não demonstrado, no qual, por simples intuição, diz: se a natureza usa os hexágonos, então tem que ser hexágonos. Mas nunca chegou a demonstrá-lo. Tempos depois, no ano de 1999, Thomas Hales, nos Estados Unidos, mostrou justamente que deveria ser hexágonos as estruturas que necessariamente são aquelas que conseguem preencher uma superfície com menor custo de bordas, com menor borda. Se fôssemos comparar esse teorema ou essa verdade matemática com, por exemplo, triângulos ou quadrados, que cada um tem a mesma área, repararíamos que o quadrado, muito mais simples, mas um quadrado de área 1 é um quadrado cuja aresta é uma unidade de comprimento, e a soma das quatro lados são
4 vezes essa unidade de comprimento. Um triângulo equilátero em conjunto teria um comprimento sutilmente maior, mas os hexágonos regulares têm um comprimento muito menor, sutilmente menor, em virtude que compartilham 3 cantos ao mesmo tempo, ou 3 lados ao mesmo tempo. Os vértices pertencem aos 3 hexágonos ao mesmo tempo. E para que serve o conhecimento dessa noção de uma superfície plana? Justamente para empacotar lápis coloridos, cores, para transportá-los e minimizar custos de volume. Entre mais você consegue transportar ao mesmo tempo, muito melhor. Tem esse formato hexagonal. Para construir superfícies com carbono reforçadas, que prestem a resistência e poder deter uma bala, por exemplo, ou minimizar os custos de uma fabricação de uma grade que tem os veículos. O fluxo de ar tem que entrar, mas uma grade poderia ter um formato bonito. Qual seria o formato que minimize o menor custo de materiais de fabricação, que menos plástico tenha, mas que a grade possa ser construída? E essa também é a ideia de reproduzir hexágonos na rede de futebol. Entre menos fio use-se para construir a rede, menos massiva a rede e menos custosa sairá a rede após a construção. E os volumes? Já entramos nas 3 dimensões. Um volume caracteriza-se como sendo as 3 dimensões que temos no nosso dia a dia: largura, comprimento e altura, a capacidade de armazenar algum espaço. Por exemplo, alguém fazendo uma mudança em casa, uma reforma, em casa, liga para trazer uma caçamba, e a caçamba tem tantos metros de altura, comprimento e largura, e abrange tanto volume, sabendo que materiais de construção, entulho, sai de casa, qual deveria ser o número de caçambas necessários para remover todo esse material e ir embora. O volume podemos pensar basicamente com a água, mas 1 metro cúbico de água, que simplesmente esse cubo na parte superior é a multiplicação de 1 metro das suas 3 dimensões: 1 metro de comprimento, de largura e de altura, e 1 metro cúbico de água é uma caixa de água que compra-se e põe-se na parte superior da casa. Mas esse mesmo cubo poderia ser expresso em subunidades, como por exemplo decímetro, a 10ª parte do metro. Então 10 decímetros nessa dimensão compõe 1 metro. E qual é o volume abrangido por 1 decímetro, um cubo cuja aresta de 1 decímetro? Se diz que será 1 decímetro cúbico, e esse decímetro cúbico, por definição, é o litro, ou seja, que uma caixa de água de 1 metro cúbico abrange 1000 decímetros cúbicos ou 1000 litros. E se pensamos em uma unidade menor que 1 metro, ainda menor, centímetros, ou seja, dividindo o metro em 100 partes iguais, ou dividindo o decímetro cúbico em cada uma dessas arestas em 10 partes iguais, um cubinho cuja aresta é de 1 centímetro, e 1 centímetro cúbico é algo pequeno, mas as vacinas, as injeções são de centímetros cúbicos, não são de litros. O medicamento são 5 centímetros cúbicos injetados na pessoa. Aqui poderemos ver como se faz a transformação de metros para centímetros cúbicos. Então, se o metro cúbico é um cubo cuja aresta é 1 metro, 1 metro e 1 metro, então 1 metro expresso em centímetros são 100 centímetros na notação científica, 10 a segunda potência, 10 a segunda e 10 a segunda. Os números multiplicam-se entre si, as potências aumentam, mas somam-se, continua sendo a mesma base, 10, a soma dos expoentes, 2 mais 2 mais 2, 6, e as unidades em física multiplicam-se, e cada vez que vejam unidades de comprimento à terceira potência, fazem alusão a volumes, ou a volume. Aí vem a pergunta, como preencher, portanto, como encher o espaço? Qual será o sólido regular que possa ser juntado entre si e preencher o espaço com a menor superfície? Então, nesse gráfico representa-se a superfície em função do volume. E se pegarmos um volume máximo de 400 unidades de volume, a esfera que está aqui com marrom escuro tem a menor superfície. Mas sabemos que entre esferas conjuntas deixam espaços vazios que não conseguem preencher o volume inteiro. Mas alguns sólidos bonitos,
que são conhecidos na matemática, que são sólidos regulares constituídos por superfícies repetidas. Nesse caso tem-se uma superfície triangular de triângulos equiláteros. Com 4 triângulos equiláteros se constrói um tetraedro. Tetra vem do grego, que significa 4. Com 6 quadrados se constrói um hexaedro, ou simplesmente um cubo, que conhecemos no nosso dia a dia, ou um dado. Com 8 superfícies, um octaedro. Com pentágonos constrói-se um dodecaedro, e com triângulos equiláteros, um icosaedro que tem 20 lados iguais. E os 5 compõem os dados que poderiam ser constituídos com todos os números possíveis, 4, 6, 8, 12 e 20, onde todos os números, pelo fato de ser regular, terão a mesma chance de sair. Mas qual é o sólido que realmente poderia funcionar para preencher o espaço? Houve uma pessoa, Lord Kelvin, o mesmo dos graus Kelvin, planteou uma conjectura, nunca chegou a demonstrá-lo, mas propôs que deveria ser o octaedro, a estrutura, o sólido de 8 faces. Mas não o octaedro normal, o octaedro truncado, cortando suas pontas, e tem boa pinta, já que juntando vários octaedros truncados poderia se preencher o espaço. Mas tempos depois, analisando-se a espuma do sabão, analisando-se pelo fato de ter materiais porosos, como por exemplo as rochas que armazenam petróleo, computacionalmente um conjunto de cientistas da computação, William Phelan, em 1993, acharam que deveria ser outra estrutura, e essa estrutura repetitiva que saía na configuração geométrica do sabão, a chamaram como estrutura de William-Phelan, e simplesmente juntando entre si, essa estrutura mostrava-se que era melhor que o octaedro truncado, pelo fato que a sua superfície em conjunto completo era menor. Então, abrangia maior volume com a menor superfície, e seria a célula unitária a ser repetida para preencher o espaço completo. Não é uma verdade evidente, mas pelo menos ainda não tem se mostrado matematicamente. Falta o rigor de uma demonstração se essa daqui é a estrutura que realmente é a melhor de todas. Não existe outra melhor que essa estrutura que preenche o espaço. E seria mostrado futuramente, ser possível mostrá-lo, tornaria-se uma verdade, e uma verdade matemática se conhece como um teorema. Essa estrutura, no ano 2007, foi usada para construir esse prédio, a caixa de água, usado nos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano 2008, há um bom tempo, onde, pelas suas propriedades geométricas, a estrutura reproduzia o que realmente se desejava fazer dentro desse prédio, as competições de natação. E que melhor, o que mais alusivo à água que as bolhas de sabão? Justamente com essas bolhas artificiais, dada por essa estrutura, reproduziu-se esse padrão repetitivo que é idêntico a ter bolhas de sabão. Muito bonito, muito charmoso e muito matemático. Há outras classes de medidas que em física existem, como as medidas compostas, e para aquilo usarei uma história que se conhece, que é justamente a história de Aristóteles e o seu rei. O rei mandou chamar Arquímedes. Mandou chamar Arquímedes para determinar se a sua coroa, realizada pelo orfebre, ou a pessoa que realiza o jaleiro que construiu essa coroa, o rei tinha a dúvida se realmente estava composta por ouro puro, ou era uma liga entre ouro e outros materiais menos custosos, rebaixados, menos caros, ou materiais menos indignos de ser usados pelo rei. Mas Arquímedes, por ser bastante perspicaz, sabia que há uma propriedade intrínseca ao elemento químico ouro, que a sua razão da massa pelo volume sempre é a mesma. Essa densidade de quilogramas por metro cúbico ou de gramas por centímetro cúbico continua sendo a mesma de ser um anel de ouro puro, de ser uma corrente de ouro, ou ser um lingote de ouro que tem um banco central armazenado nas suas bóvedas.
Mas como poder determinar a massa? É muito fácil, simplesmente uma balança determinando a massa e o volume de um objeto irregular. Como poder determinar o volume desse objeto irregular sem destruir a coroa? Não vale a pena deformá-la, transformá-la em um cubo bonito e dessa forma determinar o volume, pois a coroa já terminaria se transformando em um cubo. Reparou que quando foi para o banheiro, a quantidade de água extravasada é exatamente o volume que o seu corpo estava dentro da água, imerso da água. E pensou, teve a grandiosa ideia de poder mensurar indiretamente o volume da coroa com base na quantidade de água extravasada. Se diz que Arquímedes saiu correndo pelas ruas, pelado, gritando Eureka, pois tinha a resposta justamente para o rei demonstrar como poder mensurar o volume da coroa e calculando a razão entre a sua massa pelo volume, se essa razão era equivalente à densidade do ouro ou era uma densidade diferente do ouro, poderia chegar à conclusão, e realmente chegou na conclusão, que a coroa não foi realizada com ouro puro, foi uma liga metálica, e como consequência daquilo o rei mandou cortar-lhe a cabeça a essa pessoa que realizou a coroa por plágio. Como resumir a escrita das quantidades? É uma pergunta que às vezes não nós fazemos, mas, por exemplo, tentem imaginar que alguém vai para a loja de construção, deseja comprar um computador e está escrito, o computador tem um disco rígido com a capacidade de 1,000,00, um conjunto de 12 zeros de bytes. Mas o que significa aquilo? Bom, tem um cartão de memória que se usa, mas essa informação, essa capacidade de armazenar memória digital se expressa em bytes, mas essa informação tão grande nunca vemos escrita. Ou o cabelo, o diâmetro médio do cabelo humano é de tantos, muito pequeno, 0,00070 metros. Quão pequeno é aquilo? Como poder fornecer essa informação sem entrar em riscos de erro de digitação de escrita? Se falta um zero, a informação é completamente diferente. A forma de resumi-la é mediante prefixos. Se diz nessa situação que 12 zeros na notação científica é vezes 10 a potência 12, e esse vezes 10 a potência 12 se conhece como prefixo de tera, mas tera aqui, terabytes de informação. E essa noção aqui, se está presente nas lojas onde vendem os computadores, igual que essa outra que está presente nos laboratórios de medidas de objetos muito pequenos, como por exemplo em química ou nos laboratórios de física, onde o diâmetro, que é essa informação que está aqui, o tamanho do cabelo, sabendo que a vírgula deveria se deslocar 5 vezes, 5 unidades, 5 casas. Então, se esse deslocamento de 5 casas não tem nome, porque sabemos que uma décima parte se diz desse, uma centésima, centi, uma milésima de essa unidade, mili, e consequentemente pula para uma milionésima, que se conhece como micro, poderíamos pular justamente a micro, mas aumentando uma unidade, dizendo que são 70 micrômetros o tamanho médio do cabelo, da grossura do cabelo de uma pessoa. Daí vem o uso dos prefixos para não ter confusões, seja a unidade na notação científica dessa potência zero, a própria unidade que significa o número 1, seja metros, centímetros, seja metros, tempo, ou por exemplo amperes, ou outra unidade a ser expressa segundo as unidades vistas do Sistema Internacional de Unidades. Se é 10 vezes maior, usa-se o prefixo deca, que usamos no nosso dia a dia para dizer 10 anos, década, hecto, quilo, de 1000, mega, de 1 milhão, giga, de 1 bilhão, tera, de 1 trilhão, e assim por diante até chegar ao J, que são 10 a 24, um septilhão, que não vale a pena fazer essa escrita com 24 zeros, sabendo que podemos errar. Uma centésima milésima, uma décima centésima milésima, micronésima, o nano 10 a menos 9, implicando que seja uma bilionésima parte de alguma unidade, pico, femto, ato, zepto e jocto. O ato 10 a menos
18 é a física, se fosse atômetros, é a física existente dentro do núcleo atômico. Dentro do núcleo, a física dos prótons e dos nêutrons. O femtômetro é a física do núcleo atômico, o tamanho médio de um núcleo de qualquer átomo. Conversão de unidades. Como poder converter uma unidade em outra? Como poder converter tempo em temperatura, comprimento em volume e tempo em distância? Como fazer essa conversão? É uma boa pergunta. Como converter unidades? Como reexpressar, no caso de algumas receitas, os galões, os quartos, as pintas, a xícara e as colheres a ser usadas nessas receitas de fazer um bolo, algum preparado especial de comida bem saborosa e gostosa. Como poder expressar uma libra, uma onça e as medidas que tem-se nas balanças. Como poder expressar as polegadas da distância, as yardas. Mas nós estamos muito associados com aquilo no nosso dia a dia. Como poder dizer que essa pessoa é grande, é pequena com relação a outra? Visualmente você pode fazer, mas quão grande e quão pequena é? Qual a diferença? Sabendo que no Brasil e na Latinoamérica não usamos esse sistema de medidas de pés com polegadas. 6 pés de altura é quantos metros, quantos centímetros tem esse homem? Quantos centímetros de altura tem a mulher? De 5 pés com 8 polegadas, mas quanto é isso? Não sei. Podemos transformá-lo. Podemos expressar, por exemplo, os limites de velocidade 85 o quê? 85 quilômetros? Não. Essa placa mostra o limite de velocidade num país angloparlante ou anglofalante, onde o sistema de comprimento está em milhas. São 85 milhas por hora, a velocidade máxima. Se fosse quilômetros por hora, é uma velocidade muito baixa, mas 85 milhas por hora, quão rápido é esse limite de velocidade? E para aquilo vamos começar com alguns fatos matemáticos para fazer a preguiça. Eu sei que a preguiça não se faz, mas pelo menos dá muita vontade de estar em sossego e em calma em alguns fatos. Então, para que não servem as matemáticas? Para fazer economia de tempo, economia de escrita, para fazer a preguiça bem astuta. Nesse caso, pense no número A qualquer e a soma consecutiva do A consigo mesmo, A mais A mais A mais A, N vezes, matematicamente representa-se como sendo o número de vezes que está o A vezes A. Ou seja, um processo de multiplicação. Não vale a pena dizer que na sala de aula somos 39 pessoas e que vamos comprar um pão de queijo para cada um de nós. Então seria um pão de queijo que vale R$2, R$2 para a primeira, mais R$2 para a segunda, mais R$2 para a terceira, sabendo até a última fazer a conta, e não vale a pena dizer isso. Sabemos matematicamente que se o pão de queijo ou aquele objeto tem um determinado valor e o número de vezes a ser repetido é n conhecido, basicamente com uma multiplicação você determina o valor total. Então, a preguiça é justamente pelos fatos matemáticos. A multiplicação é a preguiça de escrever na sequência um número que é somado consigo mesmo n vezes. E se fosse esse exemplo, 3a em conjunto sendo somados, mais um conjunto de 4 vezes o número A, que será escrito como 3 e 4A, respectivamente, que a soma entre ambos seria 3A mais 4A. Como poder ainda expressar isso muito mais fácil? O que tem em comum A do 3A e o que tem em comum o 4A? Justamente será o A, o número que vocês têm pensado. Qualquer número que tenham pensado funciona. O que tem em comum é o A. E para aquilo usa-se uma propriedade matemática que chama-se associativa, onde esses dois elementos estão associados com esse termo A. E se poderá, portanto, deixar em evidência o A. E simplesmente serão os números 3 mais 4, sabendo que esse A estão associados tanto 3 como ao 4 ao mesmo tempo.
Dessa forma, 3 mais 4 é 7. 7 vezes A. Ou seja, se repararmos de novo o número de As que estão aqui, em total são 7, mas matematicamente podemos fazê-lo a escrita de 7 vezes A. Para isso que serve nas matemáticas, nessa situação, para economizarmos justamente a escrita. E pensemos de novo nesse mesmo número A, em multiplicação. O que seria a multiplicação de A vezes A vezes A vezes A N vezes? Escreve-se como sendo o mesmo número que se multiplica consigo mesmo, um conjunto de N vezes. Bastante grande, bastante pequeno número N, dependendo do caso, mas esse processo se conhece como sendo a potenciação. E a potenciação facilita a escrita de ter que multiplicar A vezes A vezes A vezes A vezes A e assim por diante. É um exemplo que está acontecendo justamente nos nossos últimos dias, uma pandemia global, e a cada dia a pandemia dobra-se o número de afetados, por exemplo. Pensemos inicialmente que está se dobrando. Então hoje foi 1, amanhã multiplicado por 2, depois amanhã multiplicado por 2, e assim por diante, multiplicar sempre por 2, por 2, por 2. Ao longo de N dias, quantos infectados haverão? Então, N dias, mas sabe-se que a sua razão de crescimento é 2, a base 2, e a potência, o expoente, denotaria o número de dias, e, portanto, conhecendo uma potenciação simples na calculadora, determina-se qual será a quantidade obtida de infectados. Nesse exemplo, por exemplo, temos 3 vezes A em multiplicação com 4 vezes A em multiplicação, ou seja, a terceira potência e a quarta potência. E a terceira potência que multiplica a quarta potência, ambos elementos têm em comum a base. E se ambos elementos têm em comum a base, a diferença serão os expoentes. Portanto, poderemos deixar a base em evidência e os expoentes somando-se entre si. 3 mais 4 será a sétima potência. E se repararmos e voltarmos um pouco, de fato a soma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o A em multiplicação poderá ser expresso justamente como a sétima potência. Fracionários. Fracionário é um número matemático que expressa-se como sendo uma razão entre dois números, sendo um desses o numerador e o outro o denominador. Veremos nessa transparência o que significa o numerador e o denominador, mas na aula de física aplicaremos esses conceitos. Pense no número A e B, quaisquer dois números que desejem pensar. A razão de A por B é completamente diferente da razão de B por A. Vamos ver se me faço entender. Por exemplo, se alguém pensou 3 e 4, 3 quartos é diferente a 4 terços. 3 quartos, fazendo a divisão ou notação decimal com números completos, será 0,75. Mas 4 terços é maior que a unidade, é 1,33333 e assim por diante. Um exemplo simples, uma pizza. Uma pizza todo mundo gosta de comer, e uma pizza foi dividida em 8 partes. A comida não são fracionários. Geralmente, na nossa linguagem cotidiana, chamamos aos pedaços de comida como uma porção. Por exemplo, uma porção de batatas. Ninguém chega lá a pedir um saco de batatas frito para comer inteiro. É uma porção de batatas. Nessa situação, já foi comida uma porção dessa pizza. E essa porção, associada ao número fracionário, equivalente a 1/8, que já foi comido. E o restante, por ser comido, é 7/8 por comer. Gostaria de lhes explicar a diferença entre fracionário ou número, que justamente são esses dois que estão à direita. Um denotando que já foi comido 1 de 8 partes, numera o que já foi, com base ao total, e o restante, que são 7 dos 8 que foram inicialmente, as 8 porções, ou seja, que a pizza foi fracionada e a pizza
representa uma fração, algo que já foi. Uma porção de pizza representa uma fração de pizza. Alguém comeu uma fração desse todo. Então, a palavra fração sempre vai precedida da palavra de. Uma fração de batatas, uma fração de pizza, uma fração de bolo, uma fração de um terreno, uma fração de. Mas quando se representa essa fração numericamente, se conhece como sendo um fracionário. E esse fracionário é a razão entre os números, o numerador e o denominador. Por exemplo, na simplificação, 4.000 com 2 milhões. Por extenso será 4.000 dividido por 2 milhões. Como poder simplificar esse fracionário? Inicialmente podemos cortar os zeros, o que nos ensinaram no ensino médio na matemática. Então são 3 zeros no numerador, 3 zeros no denominador, cortam-se e portanto escreve-se como 4 dividido por 2.000. 4 e 2 são múltiplos, o 2 o denominador, o 2 no denominador simplificaria o 4 e eu transformaria em 2, e os 3 zeros seria 2 dividido por 1.000, seria 2 milésimas. Sendo que essa primeira casa é a unidade, a décima, centésima, milésima. 2 milésimas de alguma informação. Nesse caso não tem unidades, são simplesmente um número. Na notação científica, podemos fazer a escrita mais resumida. Em outras palavras, podemos fazer a preguiça matemática. Nessa situação, 4.000 e 2 milhões representa-se na notação científica com base as potências de 10. Nessa situação tem-se 10, 100, 1.000. Ou seja, 4.000 é 4 vezes 1.000. E o 2 milhões, 2 vezes 1 milhão. O 4 dividido por 2 é 2. Mas como poder expressar esse denominador, esse fracionário, em um número normal, um número que não seja um fracionário, um número que temos escrito sempre nos nossos dia a dia. Como poder passar esse denominador ao numerador e ter só um numerador, só um número? Então seria 2 da divisão de 4 por 2, e essas bases teriam que passar. E dizemos que o denominador poderá passar ao numerador, esse 10 à potência 6, sempre quando pague o preço de inverter o seu sinal. E na hora de inverter o seu sinal, faz em consequência que temos a mesma base 10 e, portanto, juntando os dois nessa potenciação, mas nessa multiplicação, será base 10 fator comum, com a soma entre os expoentes, 3 mais menos 6 é equivalente a potência menos 3. Ou seja, que a mesma escrita na parte superior é equivalente à escrita na parte inferior. A única diferença é que na parte superior uma escrita por extensa, na qual em algumas situações presta-se para confusões se são muitos zeros depois da vírgula, e na escrita inferior é a notação científica que denota principalmente um número antes da vírgula entre 1 e 9 e posteriormente o número de potências de 10 a ser repetida. Nesse caso são menos 3, ou seja, que é um submúltiplo. Não é a unidade, não é a décima, centésima, mas sim a milésima. 3 casas a menos a subunidade. Para o dia de hoje, o dia 19 de março, até aqui finalizará a aula. Posteriormente faremos na aula do sábado, que seria uma aula de reposição, mas les compartilharei proximamente o vídeo, os diferentes exercícios da conversão de unidades, tendo presente todos os fatos matemáticos e físicos explicados até agora. Então esse vídeo eu compartilharei e nos veremos em breve.